sobretudo, na eventual eleição. Ele é um modelo doente que a gente tem no Brasil, porque a nossa Constituição ela se desenhou para um país parlamentarista e, no final, ela era presidencialista. E o Congresso sempre sonhou em ter um país parlamentarista. Se você olhar direitinho, quem ganhou elo contra o regime militar foi o parlamento, através do MDB. Então, o parlamento queria ter muitos poderes. Então, a gente teve um regime político que surge com essa Constituição, que é um regime doente, em que o parlamento manda demais e o poder executivo manda de menos. É por isso que o presidente da República não pode chegar e fazer o que o Trump fez ou o que o Milei fez. O Milei saiu com um monte de medida porque o presidente da Argentina tem mais agência, né? Ele tem mais capacidade de ação do que um presidente do Brasil. Isso precisa ser alterado em muito. A gente precisa recuperar o poder executivo. E a gente vai precisar de reformas constitucionais que tratem disso. Dito isso, para fazer, vamos dizer, essa agenda, nós vamos precisar ser extremamente pragmáticos. E para ser pragmático, eu vou precisar de apoio no começo. Fato. Eu não vou fazer dentro do sistema de regras atuais, porque tem uma parada que, assim, como a maior parte dos presidentes não tem projeto, quando o cara cede assim, eu estou dando o Codevasf para um cara do Centrão, Codevasf para a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, para fazer coisa no Nordeste. Ou vou dar o Ministério da Saúde, nem o Lula, nem o Bolsonaro, nem o Temer tinha um plano sobre saúde. Ninguém tinha nada. Ninguém tinha um plano pro Codevasf. Então dá um cara do Centrão, ele brinca lá no Codevasf, ele vai roubar lá. A questão nossa é, nós vamos chegar para todos os ministérios, vamos ter plano para tudo. E aí o cara quer participar do plano e vencer ao nosso lado, venha vencer ao nosso lado, dentro do nosso plano. Agora, achar que vai ter o famoso, que eles chamam na política de porteira fechada, não vai rolar. E aí vai ter uma tensão subjacente a isso, mas essa tensão ela tem que ser, vamos dizer, resolvida também através da autoridade e da popularidade do presidente da República. Por isso que a questão da segurança pública ela é premente para tudo, porque ela vai pautar o jogo e hoje o Centrão cede em todas as votações que envolvem segurança pública. Rolou agora, votaram, o tema da semana no Congresso foi segurança pública. Então nós temos que saber como conduzir eles. E aí tem o jogo da emenda. Né? Eu acho o seguinte... Vocês aqui, naturalmente, empresários, se preocupam com a questão fiscal no Brasil. Questão, né, faz preço faz dólar, né, interfere na vida de vocês. Um gancho pra gente ter vamos acabar com as emendas. Eu sou a favor, a emenda mais crescência. Mas agora, no começo, não acabaria. O que eu faria? Eu criaria nessa PEC que a gente vai passar, a PEC da reforma fiscal, o seguinte gatilho. Todo espaço que você cria, espaço fiscal, através da redução da despesa obrigatória, que é o que a gente precisa ter, ele vai abrir despesa discricionária, que é despesa de investimento. Eu dou um share nesse espaço que eles abriram de 20% para emenda. Esses caras só pensam em emenda. Aí eles vão ficar correndo, é uma cenourinha. Eu vou cortar gasto obrigatório para aumentar, no fundo, o espaço para ter emenda. E deixa ele viciado. Por quê? Porque o deputado federal hoje é um usuário de crack, ele é um cracudo. E o crack dele é a emenda. Ele só se elege com isso. Então, deixa. Pensa assim, se alguém que eu não gosto tá lá se viciando em crack, ele vai via óbito daqui a alguns anos, tá tudo bem, eu não gosto dele mesmo. Deixa. Que depois a gente pega eles na curva investigando as emendas deles. Então deixa cometer. Só queria fazer um complemento rápido. O presidente da Definitiva Coalizão ele morreu muito pelo orçamento secreto e por esse tipo de emendas, né? Então, assim, o presidente da Definitiva Coalizão ele já não existe mais. O foco seria não acabar com essas emendas diretas, mas principalmente acabar com o orçamento secreto, que enfim, deixou hoje o parlamento ele não tem mais obrigatoriedade e independência do executivo, então E quando você faz esse alinhamento, Renan, que você está falando, você cria pela primeira vez, talvez no Brasil, um ciclo virtuoso do interesse do deputado de que o PIB do país cresça. Exato. Porque o quanto de emenda ele vai receber, ele vai poder gastar, vai estar diretamente alinhado com o quanto o país cresce. Quanto mais o país crescer, mais ele vai poder gastar. Porque hoje ele pode gastar independente do PIB. Se o PIB está subindo ou caindo, ele gasta igual. Hoje ele tem 65 bilhões para gastar por ano. É bizarro, isso não existe, isso é doente, e eles não estão ligando. Não. Porque também teve... Não tem crise para ele. Né? Não tem. E também tem um maldito arcabouço fiscal da Haddad que os gastos são ligados à arrecadação. São 65 de emenda impositiva, mais as emendas... Sim. E aí a hora que ele percebe que diminuindo a máquina pública, ele pode gastar mais... Sim. Porque, né, como você falou, você tira a pressão orçamentária, os juros caem, quando os juros caem, vocês melhor que ninguém aqui sabem, a atividade econômica melhora, e então ele pode ganhar mais. Ele vai começar a perceber e falar assim, opa, peraí, então quer dizer que se eu cortar cargo de funcionário de sindicato e diminuir máquina pública, eu posso gastar mais, eu posso aumentar minha base eleitoral em tal lugar? Aí a mágica acontece. A gente tem que usar uma coisa que vocês estão acostumados, são os sistemas de incentivo e recompensa. As empresas vivem disso e nós temos que usar isso no serviço público, inclusive em áreas essencialmente políticas, como relação com o Congresso.
conexo com esse assunto anterior, gostaria que você falasse sobre esse plano de unificar municípios deficitários e da modificação dos incentivos, de emenda, como que isso implicaria, porque apresenta esse projeto em alguma entrevista, alguma sabatina, ele é abordado de uma maneira negativa, como se a democracia fosse algo totem, intocável, o Deus da satirando e sobre interventores também. Assim, a democracia ela tem um elemento bom que é a alternância de poder. Ela é cheia de defeitos. Então ela tem alternância de poder, é bom, porque ficar na mão de um cara, vai que deu azar de pegar um cara ruim, você tá ruim pro legado da vida, né? Enfim, os venezuelanos podem falar muito sobre isso. Então, a democracia tem problemas, a gente tem que criar, aí sim, um sistema de incentivos e recompensas dentro da democracia para que ela funcione no caminho certo. A fusão de municípios é apenas o início disso. Não dá para o Brasil ter quase 6 mil municípios. A gente vai ter que fundir, porque uma parte desses municípios, ou grande parte, depende de recursos federais para que eles existam. Boa parte desses municípios também não tem atividade econômica condizente e a parte mais bizarra, não existe nenhum incentivo a um prefeito para entregar mudança clara na administração pública que impacte a vida das pessoas. Aumento do saneamento básico, não existe um indicador que demonstre aumentou a atividade econômica e isso está correlacionado com o voto no prefeito. Na verdade, prefeitos dos lugares mais pobres, que eles apresentam menos resultado, têm um índice de reeleição maior, porque eles conseguem comprar mais voto, porque as pessoas vendem o voto. E as pessoas dependem também da máquina pública, máquina do Estado. As pessoas não conseguem fazer a relação. Votei naquele cara, a vida melhora. Não é sobre isso. É super de curto prazo. Votei nele porque ele vai me dar um saco de cimento amanhã. Porque talvez eu tenha um emprego na prefeitura daqui uma semana. E isto não pode ser o critério que um agente público trabalhe. Então o que a gente vai fazer? Fundir municípios. Mas mesmo esses municípios fundidos, eles vão continuar deficitários. Eles só vão ser um município maior deficitário, com uma classe política menor, com menos barganhas de grupos de pressão natural. Vai ter um prefeito, um vice, 9 vereadores para esse municipião maior. Beleza, legal. Agora, a pessoa vai querer continuar vendendo voto, entendeu? E a pessoa não vai continuar sabendo avaliar se ele botou esgoto e porque ter esgoto na cidade dele é bom. As pessoas não avaliam isso, inclusive aqui no Paraná. Tá? Sendo bem honesto, vocês têm vários municípios que não têm cobertura nenhuma de esgoto. Santa Catarina pior ainda, e no Nordeste esse problema é epidêmico. Mas vamos lá. A gente tem que estabelecer critérios de desempenho para os prefeitos. E o fundo partidário e o fundo eleitoral tem que ser determinado não pelo número de deputados. Alguém aqui sabe como é que funciona o fundo eleitoral e o partidário? Quem não sabe pode levantar a mão e eu explico de maneira rápida. Bom, ótimo. Não tenho vergonha, que é meio chato, mas assim, basicamente o número de deputados que você elege e também um pouquinho de senador determina a quantidade de dinheiro que vai para o seu partido. Ou seja, qual é a cenourinha para o líder partidário? Eleger deputado. Por isso que os partidos não ligam em ter candidato a presidente. Os partidos ligam em montar uma bancada, pode ter um tiririca aqui, pode ter um cara pop ali, um comprador de voto a colar. O importante é você eleger deputado, que aí o partido tem fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de TV, e aí o partido fica grandão. É mais importante para um partido eleger prefeito ou eleger deputado nesse sentido? Deputado. E pro deputado, para que serve um prefeito? O prefeito é uma base que elege um deputado. Então você elege prefeitos para que os prefeitos ajudem a eleger o seu deputado. E o deputado ele pega a emenda e manda para o prefeito administrar, aí ele se reelege usando a emenda, financia a atividade desse prefeito com emenda, esse prefeito desvia um pedaço desse dinheiro usado para caixa 2 e você gira um ciclo. Vocês entenderam que esse é o ciclo político? Eu gosto de você falar do ciclo de uma empresa de vocês, como é que funciona da matéria-prima à entrega, sabe? Como é que funciona isso? Não, o ciclo político no Brasil é esse. A gente tem que mudar o ciclo político. O dinheiro não pode vir através da eleição de deputados, ele tem que vir da